Hoje eu quero conversar contigo sobre um padrão que pode estar destruindo os teus relacionamentos. E talvez tu nem perceba. Tu já notou como às vezes tu entra numa conversa tranquila e de repente aquilo vira uma guerra emocional? Ou então tu começa só querendo ajudar e termina exausta, frustrada e ressentida. Ou ainda, tu sai da conversa com aquela sensação de injustiça, como se sempre tu fosse a que sai machucada e errada. Talvez não seja só sobre o outro. Talvez tu esteja presa num jogo emocional invisível. Existe um conceito na psicologia criado por Stephen Karpman, chamado o triângulo dramático. Ele explica muito do que acontece dentro dos conflitos. Esse triângulo é formado por 3 papéis: a vítima, o perseguidor e o salvador. E o mais importante, a gente entra nesses papéis sem perceber. Não é consciente, é automático. E isso é o que eu quero que tu comece a observar a partir de hoje. A vítima não é simplesmente alguém que sofre. É alguém que se identifica com o sofrimento. É quando tu começa a pensar, ninguém me entende. Sempre fazem isso comigo. Eu só tento acertar, ajudar e nunca tá bom. A vítima terceiriza o poder. Ela sente que não tem escolha, que a vida acontece contra ela, mas tem algo mais profundo aqui. Quando eu me coloco sempre como vítima, eu não preciso assumir responsabilidade, porque se o outro está sempre errado, eu não preciso mudar. Percebe como isso é sutil? A vítima sofre, mas ela também se protege. Agora vamos para o perseguidor. Ele não é só aquele que grita. Às vezes ele é frio ou até irônico. É aquele que corrige com desprezo. O perseguidor vive num estado de crítica. A culpa é tua. Tu nunca faz nada direito. Se tu fosse diferente. Mas o que ninguém percebe é que o perseguidor, ele é medroso. Ele tem medo de perder o controle. Ele tem medo de ser desrespeitado. Ele tem medo de ser diminuído. Então ele ataca antes de ser atacado. É uma defesa disfarçada de força. Agora vamos para o salvador. Esse papel, ele engana e muito. Parece bonito, parece espiritual e parece generoso. Deixa que eu resolvo para ti. O que seria dele sem mim? Se não fosse eu, eu vou ter que ajudar. Mas o Salvador ajuda para se sentir necessário. Ele tem dificuldade de permitir que o outro cresça, porque na verdade ele precisa ser indispensável. E muitas mulheres entram nesse lugar, confundem amor com resgate, confundem cuidado com controle. Tu não fica presa num papel só. A gente gira dentro desse triângulo. Por exemplo, tu começa como vítima. Ele me tratou tão mal, mas aí tu vai para a perseguidora. Ele é maturo, egoísta, infantil. Daí vai para a salvadora. Mas ele teve uma infância difícil. Eu preciso entender. Percebe o movimento? É exaustivo. Isso mantém um conflito vivo e impede maturidade. Porque o nosso cérebro gosta do que é familiar, mesmo que doa. Se tu cresceu num ambiente onde precisava se defender, tu pode ter aprendido a ser a perseguidora. Mas se tu cresceu precisando cuidar emocionalmente dos outros, tu pode ter aprendido a ser a salvadora. Agora, se tu cresceu sem voz, tu pode ter aprendido a ser a vítima. E esses papéis viram identidade.
E identidade é algo difícil de soltar. Maturidade emocional não é reagir, é sair desse jogo, é perceber esse movimento antes de entrar nele, é conseguir dizer: eu não vou assumir esse papel. E aqui entra algo muito profundo. Jesus, ele não operava dentro desse triângulo, ele não vivia se justificando como vítima, ele não atacava para se defender, ele não salvava para controlar, ele servia por consciência, ele confrontava quando precisava e também se retirava quando era necessário. Isso é maturidade, não é passividade, é algo consciente. Eu quero te propor algo simples. Na próxima vez que tu estiver em um conflito, antes de responder, antes de justificar, antes de explicar, te pergunta: qual papel eu estou assumindo agora? Eu estou me colocando como vítima? Eu estou atacando como perseguidora? Ou ainda tentando salvar para me sentir necessária? Só essa pergunta já muda o teu nível de consciência. E quando tu sai desse triângulo, tu sai do drama. Tu começa a agir a partir de quem tu é e não a partir da ferida. Talvez tu esteja cansada de viver sempre os mesmos conflitos. Talvez tu esteja cansada de sempre sair machucada. E pode ser que não seja só sobre o outro. Porque se tu está no papel que aprendeu a assumir, tu vai viver esse conflito. E maturidade emocional, tu começa a enxergar esse jogo e não entra nele. Se esse conteúdo fez sentido para ti, fica por aqui, porque nós vamos aprofundar cada vez mais em maturidade emocional e espiritual.